Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a parte mais importante de uma dissertação argumentativa, que é o meio, o desenvolvimento. Vamos lá? Oi, gente, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento da dissertação argumentativa. Para isso, a gente precisa entender o que é desenvolver, né? Desenvolver significa desenrolar, significa esclarecer, ou seja, a função do desenvolvimento vai ser esclarecer a opinião que já apareceu no texto, lá na introdução. A gente já tem 2 aulas sobre a introdução, corre lá para ver elas se você ainda não viu, tá bom? Então, essa opinião que está na introdução vai ser comprovada no desenvolvimento por meio de argumentos. Então, o desenvolvimento é a parte do texto em que a parte argumentativa dessa dissertação efetivamente acontece. Justamente por isso é a parte principal, né? Em termos de estrutura geral, é a parte mais pesada do texto. A gente vai observar a estrutura sob 2 perspectivas diferentes. Uma, olhando para o parágrafo de desenvolvimento sozinho, assim como a gente olhou para o parágrafo de introdução. A outra é observar o desenvolvimento como um todo, os parágrafos relacionados à introdução. Então, tá aí na sua tela a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Como que essa estrutura é feita? A gente tem ali o tópico frasal e a fundamentação. O que é o tópico frasal? Ele é a ideia central do parágrafo. Então, é uma frase só que carrega ali o argumento, a ideia que aquele parágrafo tem como objetivo de esclarecer, como objetivo de comprovar. E a fundamentação, a segunda parte desse parágrafo, é o conjunto de 2 ou 3, pode até fazer mais 1, 4 frases, dependendo do tamanhozinho da sua letra, em que você vai comprovar essa opinião. Então, você vai colocar ali as explicações, os exemplos que justificam a opinião presente no tópico frasal, ok? Agora, e como que a gente pensa na estrutura geral, na estrutura mais abrangente do desenvolvimento? A estrutura padrão é essa que está aparecendo aí para você também. A gente tem a introdução, não é? Que a gente já viu como funciona, com a apresentação do tema, na contextualização e apresentação da opinião com a tese, e 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com a estrutura interna que a gente acabou de ver. Você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, não tem problema, tá? O que é estranho só é fazer mais do que isso, ou 2 ou 3 parágrafos, todos seguindo essa estrutura interna que a gente acabou de ver. 4 ou mais parágrafos já não é tão bacana para um texto tão pequeno quanto esse de 30 linhas que a gente faz. Se você estiver escrevendo um artigo, em outro contexto, aí tudo bem, ele vai ter mais parágrafos mesmo. Antes de a gente avançar, é importante a gente notar aí algumas observações, tá? Primeiro, como a gente observou agora na estrutura, em cada parágrafo a gente vai ter apenas um argumento. Você não pode colocar 2 argumentos no mesmo parágrafo, tá bom? Da mesma maneira, você não pode trabalhar um argumento só em 2 ou mais parágrafos. Então, a conta é sempre essa: um argumento, um parágrafo. Outro argumento, outro parágrafo, ok? Além disso, é fundamental para que esse texto seja muito mais do que vários parágrafos separadinhos, né, colados um do lado do outro, é fundamental que você estabeleça a ligação entre eles, que você costure esses parágrafos, né? A gente chama isso de coesão textual. E a melhor forma de fazer isso é utilizando conectivos ou outros elementos ou outras frases que ajudem a ligar uma ideia na outra, a ligar um parágrafo no outro, tudo bem? Isso aqui é fundamental para melhorar a sua nota ali. Quando a gente está falando de Enem, a gente está pensando nas competências 2 e 3, ok? Dito isso, vamos dar uma olhada num exemplo? Como a gente viu ali na estrutura geral, os argumentos que aparecem no desenvolvimento estão ligados à tese. Então, a gente vai ver uma introdução, que é uma introdução que tem uma tese que já apareceu no vídeo aqui no canal da professora Sabrina e do professor Lúcio. Então, dá uma olhadinha aí no vídeo se você ainda não viu. Lá nesse vídeo, a professora Sabrina sugere, a partir dessa tese, uma organização de um desenvolvimento. Aqui, a partir da mesma tese, eu vou te sugerir
outra organização de desenvolvimento, para você perceber como que é possível fazer mais de uma coisa com a mesma tese, tá? Então, olha lá, vamos dar uma olhada na introdução. A primeira parte, tá aí na sua tela, marcado de verde, é a contextualização, ou seja, a parte que a gente está apresentando o tema. Segundo pesquisas, cerca de 12% dos professores brasileiros dizem sofrer agressões verbais ou intimidação de alunos ao menos uma vez por semana. Esse dado é apenas um dos inúmeros que comprovam a desvalorização da carreira docente no Brasil. Nesse sentido, é possível notar que são indiscutíveis as razões para que muitos indivíduos não queiram ingressar ou prosseguir na sala de aula. No entanto, ainda é possível resgatar a carreira do professor. Aqui gostaria de abrir um parênteses. Eu estou apresentando para vocês, nessa contextualização, uma nova forma de apresentar o tema, que a gente não viu na nossa aula, que é o que a gente chama de contextualização jornalística, quando você pega um fato concreto, né, pega uma informação real e usa isso como desculpa para tocar no tema, tá bom? Observando aí a tese, a gente pode perceber que 2 argumentos eu poderia retirar dessa tese. O primeiro argumento: problemas da docência, né? Quando a gente fala ali, é possível notar que são indiscutíveis as razões para que muitos indivíduos não queiram ingressar ou prosseguir na sala de aula. Então, essa primeira parte pode servir como o argumento 1, em que a gente vai discutir os problemas na carreira docente. E o argumento 2, motivos para resgatar a valorização da docência, que a gente vê na segunda parte ali da tese, né? Ainda é possível resgatar a carreira do professor. Então, vamos dar uma olhada no desenvolvimento feito para isso, lembrando que a estrutura do parágrafo é tópico frasal primeiro, ou seja, a gente coloca o argumento que foi selecionado e fundamentação depois, a explicação desse argumento. Vamos ler o parágrafo. Em primeiro lugar, é importante notar a existência de muitos motivos para desestimular uma carreira como professor. Sem dúvidas, a questão material se faz notória, com a baixa remuneração e a precariedade de infraestrutura. Soma-se a essa questão o desprestígio que o profissional da educação sofre na sociedade, tendo, muitas vezes, que lidar com o descrédito da população a ponto de ser visto como inimigo. Observe aí na próxima tela como a gente divide esse parágrafo em tópico frasal e fundamentação, né? A primeira frase, destacada de vermelho, é a ideia central. Existem motivos para desestimular a carreira como professor, aquela que a gente viu presente no nosso mini planejamento ali, né? E em seguida, as outras 2 frases, marcadas aí de verde, explicando quais são esses motivos. Então, divide em 2 partes, né? Primeiro a questão material e depois a questão emotiva mesmo, não é? A questão da valorização profissional além da questão financeira ou de infraestrutura, certo? Então, tem o tópico frasal e tem a explicação em 2 frases aí divididas com calma para poder explicar essa informação presente no tópico, tá? É sempre importante você se preocupar com isso, tá bom? Muitas vezes, um problema grave das redações são os períodos muito longos, ou seja, as frases muito longas. Então, se preocupe em pontuar, em dividir. Então, coloca na sua cabeça que a fundamentação, pelo menos 2 frases. O tópico frasal, pelo menos 1, que isso já te ajuda a fazer períodos não tão grandes assim e faz com que a ideia fique mais clara, tá bom? Anota essa dica que ela é fundamental. Aí, antes de a gente avançar para o D2, vamos observar a questão dos conectivos que eu comentei. Reparem, a gente começa esse parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, com um conectivo marcando esse lugar, né? O em primeiro lugar. Então, você tem ali um conectivo fazendo essa localização do parágrafo no texto. No entanto, dentro do texto, a gente também percebe o uso dos conectivos, não é? O sem dúvidas, para reforçar a ideia que foi dita anteriormente no tópico frasal. O essa questão, retomando a questão material que foi dita na primeira frase da fundamentação. Então, é importante você observar isso, usar elementos que façam com que uma frase se ligue à outra e também um parágrafo se ligue ao outro, tá bom? Continuando a análise dessa redação aí, vamos ver o D2, né? Que discute, conforme o nosso planejamento, os motivos para resgatar a valorização da profissão docente. Então vamos dar uma olhada. Em contrapartida, não se pode esquecer de que o professor exerce um papel essencial na sociedade e, por isso, a carreira deve ser revalorizada. De fato, apesar de clichê, a máxima profissão que forma todas as outras é uma verdade.
E uma observação cuidadosa da realidade permitirá perceber que muitos indivíduos escolhem suas carreiras influenciados pelo afeto que sentem por algum professor que tiveram. Observem aí a divisão da estrutura que a gente tem. De novo, tópico frasal marcado de vermelho, a ideia central, motivos para resgatar a carreira docente, e depois a explicação. Nesse caso, a gente usa como explicação um fato só, uma observação da realidade, que é essa relação que o professor estabelece com os alunos, muitas vezes influenciando a escolha de vida de outras pessoas, né, de muitos indivíduos. Então tem essa informação aí também apresentada em 2 frases, de forma calma e detalhada, para a informação ficar bastante clara, tá bem? Vamos dar uma olhada para os conectivos, que é sempre importante reforçar isso. A gente percebeu que entre o D1 e o D2 tem ideias opostas. Então eu começo o D2 com um conectivo que dá essa relação de ideias, né? Em contrapartida. Então, quer dizer, mesmo que hajam muitos problemas, que foi o que a gente discutiu no D1, é preciso olhar pelo outro lado, pelo outro viés. Então, a necessidade de resgatar a carreira docente. Então, a gente usa o conectivo para marcar essa oposição. E, de novo, dentro do parágrafo, o uso dos conectivos também estabelecendo a ligação entre as frases, costurando assim o texto, tá bom? Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixa aí pra gente, que a gente te responde e esclarece. Se tiver alguma sugestão, deixa também. E segue a gente lá nas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Não esquece de compartilhar com seus amigos e até a próxima!